Bom dia, bom dia, bom dia. Só quem tá fanhosa hoje, dando bom dia. Deus abençoe nosso dia. Que você inicie seu dia agradecendo ao Senhor. Hoje já agradeci pelo sol, pelas nuvens, pelo céu, pelos passarinhos cantando. Já agradeci, né, por essas pequenas coisas, pelo vento, pelo ar. É tão bom quando a gente fecha os olhos e começa a sentir essas coisas. Eu gosto de fazer isso ao meditar. É pouco, tem gente que fica muito tempo, eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu fico assim, né, concentrada no presente, né, é tão bom. Às vezes a gente tá com a mente tão voltada pro passado, tão voltada pro futuro, de uma forma assim triste ou desesperançoso, né? Mas é bom a gente se conectar com o presente, né? O tempo real é o agora, né? O Senhor nos deu o agora. O futuro a Ele pertence, né? O passado a gente também entregou a Ele. O Senhor já perdoou, o Senhor estava lá, né? Então que a gente venha guardar as boas memórias e cultivar a esperança, né? Saber que Deus ele cuida do amanhã e que a gente viva o agora, o presente. Amém? Porque o presente é um presente. Amém? Então hoje, dando continuidade ao livro de Atos, hoje é o capítulo 2, o capítulo que fala, né, é, da descida do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Existem igrejas por aí, como eu já congreguei, minha primeira igreja evangélica, né? Hoje eu congrego na segunda igreja evangélica. Minha primeira igreja evangélica era uma igreja em que não acreditavam nos dons do Espírito Santo, né? Achavam que isso não era real, mas quando a gente vai ler a palavra do Senhor, né? Falar em línguas, dom do Espírito Santo, né? Que a gente vê lá em Coríntios, tudo isso ainda acontece hoje. O que também acontece é que o inimigo ele é sagaz, né? Ele é enganador e muitas vezes para enganar as pessoas ele imita, né? Alguém falando em línguas, ele imita também os dons, né? Porque querendo ou não, ele era um anjo celestial, né? Então ele tem poderes, né? Sobrenaturais. Só que aí, devido à desobediência, né? A soberba, as coisas que ele cometeu lá, o Senhor tirou ele e toda a sua frota, né? A terça parte dos anjos e precipitou a terra, né? São anjos caídos, né? Então eles perderam a glória, né, de estarem ali no céu, mas eles não perderam o sobrenatural, né? Alguns poderes. Então tem muitas pessoas, né, que generalizam, né? Como nessa igreja que eu congregava, que dizia que falar em línguas não era de Deus. E quando eu entrei na minha igreja que eu congrego agora, eu tinha uma resistência muito grande. Aí Deus foi tocando no meu coração, fui estudando, fui vendo que era bíblico. E aí foi iniciando, né? Gerando de mim um desejo muito grande de ser batizada, né? Com o Espírito Santo. E graças a Deus, hoje eu sou batizada com o Espírito Santo, né? Por glória do Senhor Jesus. Se você ainda não é, né? Não sei se você já congrega na igreja pentecostal. Continue buscando o Senhor, se consagrando, né? Ser batizado com o Espírito Santo não é você dizer aleluia, aleluia, aleluia várias vezes até a sua língua enrolar. Não, né? Mas é você ter uma sensibilidade no Espírito. E fui batizada com o Espírito Santo num congresso de jovens, não foi num culto assim, né, fervoroso, não, foi num estudo bíblico. Eu já estava sentindo, antes do estudo começar, já estava sentindo assim forte a presença do Senhor, que eu me imaginava, ora eu me imaginava, tipo assim, correndo assim na presença do Senhor, e outras horas eu sentia como se Deus estivesse me abraçando, né? Eu sentia assim um abraço, né? Como se algo estivesse me abraçando, Senhor. Aí no momento da oração, o jovem estava de mãos dadas, né? A gente estava orando pelos jovens e foi orando pelos jovens que eu pensava uma frase e a minha boca saía outra, né? Falando em línguas. Então eu nunca esqueci, foi assim, né? Primeira vez que eu falei em línguas. Antes disso, eu quase falava em línguas, mas saía só assim um barulhinho, mas não era línguas. Até nesse dia, né? Sai realmente a língua. Aí
Não era assim coisa aleatória, saía sempre a mesma, eu pensava na mesma frase e saía a mesma língua, né? A mesma frase assim. Então foi muito, muito bom, né? E foi assim. Se você quiser contar, né, você que está ouvindo, se você é batizado com o Espírito Santo e quiser contar, né, como foi o seu batismo com o Espírito Santo, fica à vontade. Eu ficaria muito feliz em saber como foi com você, né, a sua história. Então, dando continuidade aqui, né, já tendo uma prévia, né, do que a gente vai ler, capítulo 2 de Atos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Pentecoste é uma festa bíblica, tem lá no Velho Testamento, né, eu não vou dar muito detalhe para não ficar muito longo, mas é uma festa lá do Velho Testamento que ela foi instaurada lá no deserto. Quando ela foi inaugurada entre os judeus, o Senhor ele se manifestou queimando o Monte Sinai, né? E aí depois eu até já falei em outros capítulos. Quem acompanha sabe. Que aí o Senhor veio, né? Jesus, ele começou o seu ministério depois do deserto, no monte, né? No Sermão da Montanha. Então ali também remete àquilo que aconteceu no deserto em Pentecoste e remete também a isso aqui, né? Que a descida do Espírito Santo também foi, né, no dia de Pentecostes, também tem a ver com montanha, que também tem a ver com o Sermão da Montanha. Então, enfim, né? Continuando. Depois, né, uma oportunidade, a gente pode estudar sobre só essa festa de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como o ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre aqui foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então essa foi, Pedro se levantou e começou a pregar, né? Então ali Pedro ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Então a gente percebe aqui já uma diferença, né? O Senhor disse que quando ele se convertesse, né? Então quando ele andava com Jesus, ele não tinha se convertido ainda. Então quando ele recebeu o Espírito Santo, houve ali uma conversão real de Pedro, né? O Pedro pescador impulsivo, né? Que ficava medroso, ou que falava coisa com coisa, né? Às vezes, né? Ele teve ali uma transformação, né? Com o Espírito Santo de Deus. Ele começou a pregar, né? De uma maneira também seguindo a sua personalidade, assim, que a gente observa, quem gosta de psicologia, que ele tem uma personalidade um pouco colérica, né? Que é a personalidade ideal para líder. Então ele se levanta, né? A sua personalidade colérica, né? De líder, e começa a pregar, né? E a falar com veemência, com poder, né? E aquela palavra vem trazendo vida, né? Vem despertar aquelas pessoas. E aí acontece que a gente vai ler agora, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha aí. Eles foram batizados com o Espírito Santo. O Senhor levantou Pedro, né? Que Pedro ia ser o líder, né, da igreja e pastorear as ovelhas. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo, ele já iniciou seu ministério com glória, com poder, né? E aí já começou a pregar e ali foi movido pelo Espírito Santo do Senhor. Ali não era Pedro, né? Ali era o Espírito Santo do Senhor usando Pedro, né? E aí pregou. E aí 3.000 almas se converteram a Jesus só naquela vez que ele pregou, né? Só naquele dia ali, 3.000 almas, né, se arrependeram, se converteram, né, e foram batizadas em nome de Jesus, né? Então a gente vai ver aqui, como já falei outras vezes, que as pessoas eram batizadas em nome de Jesus. Só existe um versículo, uma passagem na Bíblia, que fica lá em Mateus, né, que diz que é batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, só que essa passagem ela foi adulterada, né? O verdadeiro batismo, o batismo bíblico mesmo, é em nome de Jesus. Então, continuando aqui, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então eles faziam isso, né? Eles tinham algum bem, alguma coisa. Aí tinha algum irmão que estava passando por alguma necessidade. Aí eles vendiam aqueles bens, né? Porque antigamente existia moeda, mas ainda era muito assim. Mais era propriedade, terra, carroça, boi,
né? Essas coisas assim que as pessoas mais tinham, né? Propriedade. Aí quando a pessoa necessitava de alguma coisa, né? Chegava o irmão necessitado, aí eles vendiam um boi, vendiam um pedaço de terra, vendiam uma carroça, vendiam um barco, né? Pra suprir a necessidade daquela pessoa. Não era pra encher os bolsos de perda de dinheiro, não. Né? Como tem gente que, igrejas por aí, né? Que fazem isso, né? Com as pessoas. Não, era pra realmente ajudar, né? Aquela pessoa que estava necessitada, aquela família. Então, continuando aqui. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Então, ai meu Deus, maribondo. Então, voltando. Então, eles iam, né? É, com, eles se consagravam, né? Visitavam os irmãos e oravam e permaneciam em oração, em singeleza, né? Na simplicidade de coração, em alegria, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, se reunindo, né? E aí eles faziam, né, a parte deles, buscavam o Senhor, né, pregavam e Deus iria acrescentando os irmãos, né, e aumentando cada vez mais a congregação. Hoje em dia a gente vê muitas igrejas pensando em estratégias, congressos, eventos, né, para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas fazerem parte da igreja. Mas o essencial, né, o singelo que a gente viu aqui, né, o simples, o essencial, o básico, que não deixa de ser o mais importante, né, que é buscar o Senhor, quer se consagrar, né, quer ter uma vida nos pés de Deus, né. Eu tava orando hoje pela manhã e aí eu pensei, né, a vida do cristão se resume em vi, vi que errei, né, que é ver, perceber que errei, me arrependi e mudei, né? Então, o Senhor, ele mostra, né, que se a gente fez algo precipitado, né, que não era bom, o Senhor nos mostra, a gente tem a consciência que fez algo errado, a gente se arrepende, né, deixa o orgulho de lado, com humildade a gente percebe, né, o erro, a gente se arrepende e a gente muda. Então, o ciclo é sempre assim. Se você só percebe que está errado, mas não se arrepende nem muda, você não está vivendo uma vida cristã digna, verdadeira, né? Aí você tem que ver que errou, se arrepender e mudar. Se vê só que errou e se arrepender e não mudar, então não foi bem um arrependimento, né? Foi só. Tem até uma palavra. É... Esqueci agora a palavra, né? Mas existe o arrependimento e existe uma coisa parecida com arrependimento, mas não é arrependimento. É tipo assim, uma tristeza, mas não é arrependimento. Esqueci agora a palavra. Se eu me lembrar, né, eu falo aqui. Então, né, eles iam fazendo, né, aquilo que era essencial e o Senhor ia acrescentando, né, os irmãos. Então, o que nós venhamos fazer, né, o essencial, viver na singeleza de Deus, né, fazendo aquilo que a maioria das pessoas não, mas tem muita gente que não tem feito isso, né? Quer fazer nosso devocional, quer se consagrar, quer congregar também. Essas coisas que são básicas, mas são essenciais, né? Pra gente ter uma vida cristã, uma vida espiritual saudável e emocional também. Então, essa foi a leitura de hoje. Que Deus abençoe. Ah, lembrei agora da palavra. Tem o arrependimento e tem o remorso, né? Então, tem pessoas que reconhecem que erraram, mas não se arrependem, né? Só ficam com remorso. E tem pessoas que nem reconhecem, né, que estão fazendo algo errado. Então o ciclo, né, cristão, né, para viver com Jesus é assim: reconhecer que errou, se arrepender e mudar. Se a pessoa só reconhecer que errou e não se arrepender nem mudar, né, não é uma vida, não está andando com Jesus ainda. Se a pessoa viu que errou, ficar com remorso, né? Não se arrepender e não mudar, também está incompleto o ciclo. E se a pessoa nem vê, né, que errou, aí sim está mais distante ainda. Né? Então, que a gente vê, né?
viver nesse ciclo, né? Buscar o Senhor, né? O discernimento, a sensibilidade, né? Pra gente reconhecer o que a gente fez, né? Que não era legal, que a gente se arrependa, né? Que a gente mude, né? Que a gente viva a nossa melhor versão, que a gente se desenvolva em Jesus, né? Viva uma vida honrada em Deus. Amém? Então que Deus vai abençoar a sua vida. Qualquer dúvida, comentário, pedido de oração também, deixa aí nos comentários e até a próxima.